para seguros e confiantes trilharmos um caminho que nos convida a aprender a amar todos os dias e que nestes exercícios consigamos superar a nós mesmos, servindo o próximo, reconhecendo como aquele que nos dá a oportunidade de realizar os exercícios de amor, para que logo mais, felizes por termos aprendido a amar, consigamos sentir o fardo leve que fomos convidados a transportar nesta vida, para sairmos leves, livres e iluminados. Que a bondade do Mestre envolva todos nós nesta obra, e que assim seja. Você fez som. Traz aqui pra gente ver. Deixa sem. Mas o problema é o pessoal de casa. Esse daqui tá filmando. Então, eu conectou mesmo. Legalista. Vou tirar isso. Aí vai pensar também. A gente tenta, quem sabe. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, a gente está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, que trata da questão do materialismo. Então, a gente viu, na salvação dos ricos, a gente viu a história do mancebo rico, o moço que cumpria toda a lei de Deus, tinha um comportamento bastante adequado, mas quando ele foi convidado a seguir Jesus, ele teve dificuldade em deixar posição social, os empregados que o serviam, e a gente percebeu que ali a gente entendeu apego. E aí, cada um de nós precisava perceber em si a que eu ainda me apego. Depois, no preservar-se da avareza, era a história do irmão que veio pedir para Jesus que dissesse para o irmão dele dividir a herança. E Jesus perguntou, mas quem que me elegeu para juiz? E aí, então, recomenda a ele que se preserve da avareza. E conta aquela história de um homem que plantou, rendeu muito que não cabia mais nos celeiros. Então, ele falou, vou aumentar meu celeiro para guardar tudo que eu estou tendo, porque aí eu vou descansar.
E ele fala, por quê? Aí eu vou ficar tranquilo. E aí, naquela noite, ele morre. Então, a pergunta era assim, ó, para que serviu tudo isso que você guardou? Como é que você vai se valer disso? O que de fato importa agora que você está de volta aqui? Então, era essa a história para a gente perceber que tipo de riqueza que a gente está tentando. Se são as riquezas aqui agora, ou se quando eu olho para o meu patrimônio espiritual, eu tenho riquezas para levar comigo. Se eu percebo que eu expandi aquilo que de fato me auxilia. E quando a gente viu, então, a história do Zaqueu, que era um homem que não tinha bom comportamento, porque ele era um cobrador de impostos, que cobrava muitas coisas indevidas e enriqueceu dessa forma. Ele era detestado por isso, mas quando ele conhece Jesus, ele simplesmente muda de vida. E a gente viu, né, no olhar da Amélia Rodrigues, que Zaqueu era um homem humilde. E a gente então ficou aí um tempo tentando compreender do que de fato trata a humildade. E o Zaqueu foi considerado humilde porque ele assume que realmente ele estava errado. Ele não arruma nenhuma justificativa, enfrenta a si mesmo e, a partir dali, ele propõe uma mudança e assume isso diante de todos, falando daquela dificuldade com segurança de quem agora vai seguir outro caminho. E isso é uma coisa para a gente pensar em nós, porque às vezes a gente já tem certeza de um ponto que está errado, mas eu ainda não estou segura da mudança. Então eu sei que está errado e não quero que ninguém saiba disso. E aí eu tenho que me questionar o seguinte: será que se esse estímulo voltar no meu caminho, eu garanto que eu tenho resistência e força para não sucumbir a esta tentação? Ou eu ainda me sinto fragilizada diante desta tentação? Então, essa é a grande questão. Porque enquanto eu não der conta de confessar a minha dificuldade, me falta segurança de enfrentamento. E eu preciso dessa clareza para mim, para que eu tenha lucidez de fato. Quem sou eu? Porque isso era um dos problemas do mancebo rico. Ele se achava muito bom, comportado, cumpridor dos deveres. E ele não tinha noção que ele era extremamente apegado. Então, tudo que perguntava, ele tinha uma explicação. Tudo ele tinha uma justificativa. O Zaqueu não tinha nenhuma justificativa. Ele reconheceu e correu reparar. Então, humildade tem esse viés. Não é eu falar, ai, nossa, eu falhei, olha que coisa, ai, como que eu. Não. É o viés de quem assume o tamanho que tem e vai fazer o que tem que ser feito. Independente se eu tenho que reparar ou se eu tenho que construir o bem. Porque muitas vezes, diante de um desafio de servir no bem, a gente usa a falsa modéstia, que é orgulho, e não faz
Ai, mas quem sou eu para ajudar? Tanta gente boa no mundo, bem eu, porque eu, ora eu não, porque eu não posso. E simplesmente, se a gente resumir assim, não faço. Eu fiquei meia hora justificando, mas era só para falar, não vou fazer. Não vou fazer porque se eu errar me criticam, porque se eu falhar eu me cobro, porque, entende que é tudo porque aqui de fora? O fato é, não vou fazer. Agora, se eu sou humilde, é assim, vou fazer do tamanho que eu sou. Perfeito? Não. Imperfeito, mas vou fazer o que eu posso. Vai ter crítica? Vai. Vai ter erro? Pode ser. E se eu errar, eu aprendo e da outra vez eu faço melhor que dessa, porque agora eu entendi mais uma coisa. Então, isso é um viés que precisa ter humildade. Agora, quando eu começo, quem sou eu? Imagina eu, porque eu, tanta gente melhor. Parece que eu estou sendo humilde, mas eu estou só arrumando um jeito de falar não faço. E isso é que eu preciso ter clareza. Então, toda vez que a gente quiser entender sentimento, a gente não pode gastar muito, muito tempo com a conversa que sai daqui para fora. Essa não dá certo. Eu preciso a conversa que sai daqui para dentro. Para eu me perguntar, isso que eu estou me propondo ou não me propondo, expande o bem em mim ou me deixa desse jeitinho que eu estou? Ou até eu consigo me perturbar um pouquinho. Porque se não estiver expandindo bem, eu não estou exercitando nenhuma virtude do amor. Eu estou trabalhando num viés do orgulho e do egoísmo, mesmo que eles estejam disfarçados, dissimulados. Então, eu é que preciso ter essa clareza do porquê sim, do porquê não. E não dá para a gente guiar isso por comportamento, porque a gente viu a história do mancebo rico, muito bem comportado e extremamente materialista. O Zaqueu não tinha um bom comportamento, mas assim que ele entendeu, ele fez toda a proposta de modificação e se entregou devotadamente a reparar aquilo que era necessário. Então, na nossa vida, são estes os questionamentos que a gente precisa. Isso que é a proposta que eu estou fazendo mexe o que na minha intimidade? Porque se não mexer aqui, for só um comportamento, ainda não foi. E olha só, o mancebo rico passou a vida bem comportado, mas era só por fora. Então, esse que agora é o nosso desafio. Hoje a gente vai começar, então, a parábola do mal rico. Porque pode ser que dentre, tudo isso apresentado até agora, a gente não tenha se identificado com nada. E acredito que muitas pessoas ainda não se identificaram, não achou nem apegado, nem avarento, nem com a força do Zaqueu. Então, agora ele traz mais uma nuance que é na parábola do mal rico, que eu particularmente acho essa parábola muito interessante. Então, vamos lá, a gente vai fazer uma primeira leitura para nossa primeira impressão, depois a gente vai melhorando. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro.
deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhas dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu, e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Ó, como soa essa parábola para nós? O que vocês acharam do pai Abraão? Pãozinho. Sério mesmo que vocês acharam ele bonzinho? Deixa ele molhar a ponta do dedo na água e pingar na minha língua. Não. Então deixa ele falar para meus irmãos. Não. E vocês acharam bonzinho? Ou vocês nem entenderam o que eu li? Ou estou achando que vocês nem entenderam o que é isso que eu estou lendo? Estão mais perto disso. Então tá tudo bem, tá tudo certo, todo mundo concordou que esse pai Abraão, podemos para a próxima. Será que se eu puser aqui dá certo? Vai dar cãibra na minha mão. Mais ou menos? Ah. Então, olha só. São 2 personagens. O homem rico e Lázaro. Só que vê que o homem rico, ele já foi definido como mau. Por que ele está definido como mau? O que é que ele fez para falar? Olha, ele foi um mau rico. O que ele fez? Ó, então esse é o ponto. Em algum lugar está dito que ele tem uma vida de crime, que ele faz coisas que são aberrações, que ele é um problema? Não. Ele não prejudicou ninguém. Mas de quem ele cuidou a vida toda?
Não, então, ó, ele não fez nada que movimentasse dentro dele o bem. Porque quando começa assim, ó, ele cuidava dele porque ele se vestia bem, porque ele se alimentava bem, porque ele ia na academia todo dia, porque ele viajava, porque ele, o que ele está movimentando? Só o egoísmo. Então, o fato dele ser mau não está relacionado ao dinheiro que ele tem. Está relacionado ao movimento que acontece dentro. Porque podia ser parábola do bom rico. Então, ele não foi um bom rico, porque nesta vida, diante da riqueza, o único movimento que ele fez foi com o egoísmo. Por isso que eu falei, ó, para conversar de sentimento, não é a conversa que vem daqui para fora, é a conversa que vem daqui para dentro. Porque poderia ser que ele quisesse relevantes para auxiliar o próximo, para sair dele e servir o irmão. Então, essa aqui é o primeiro ponto. A vida dele era em função dele mesmo. Ó, eu fui mesmo por mim mesmo, o tempo todo. E isso estou te chamando a atenção por conta do seguinte. Muitas vezes, a gente ouve frases que vão se repetindo, e uma mentira repetida, a gente acaba achando que ela é verdade. Se eu não cuidar de mim, quem cuida. Se eu não gostar de mim, quem gosta. Se eu não fizer por mim, quem faz. Se eu não me preferir, quem prefere. Se eu, ó, eu tenho que ter cuidado. Porque em alguns lugares isso recebe o nome de autoestima. E isso é só um exercício básico de como manter o egoísmo do tamanho que está. Porque o meu pensamento só fica ligado a como eu vou ser a pessoa beneficiada, privilegiada, que tem vantagens o tempo todo. Eu não me incomodo, eu não me preocupo, eu não me sensibilizo com nada à minha volta. Por que isso é uma coisa que é muito importante? Porque isso, ao invés de aliviar a minha dor, isso quintuplica a minha dor, me colocando num verdadeiro desespero. Porque quando eu passo a ser o referencial, tudo que acontecer de fora vai me abalar. E a nossa dor fica superlativa, enlouquecedora, porque eu não consigo tirar o valor do aqui do agora e transferir para outras possibilidades. O pensamento ele fica extremamente fechado, porque a proposta do egoísmo não é expansão. Ele vai fazer um fechamento. Ele faz com que eu fique bastante restrita em muitas situações. Então, esse aqui já é o primeiro desafio que esta parábola traz. Tudo bem? Entendendo por que eu fico mal? Então, vamos lá. Ali, tentando aliviar, diminuir, mitigar a sua fome com as migalhas que caíam da mesa do filho.
E eu derrubei, foi sem querer, eu estou pendurada aqui. Ó, então ele estava tentando. E quando a gente vê o seguinte, ó, ele usa. Então, vamos ver, ele faz aqui uma figura interessante, porque ele diz assim, ó, não? Deixa eu me achar, peraí. Ó, ele se contenta com as migalhas. E ele estimaria que isso fosse possível. Então, sabe, aqui da parte desse Lázaro, não tem nada assim muito contundente ao que ele quer. Ó, o que ele estimaria que fosse. Ele torce para que dê certo, para que a migalha que cai chegue até ele. Porque, ó, eu vou me contentar com o que for possível. Por quê? Porque é isso. E isso agora começa a fazer um contraste muito grande de como o rico se trata e como é a postura do Lázaro. Então, vamos avaliar. O rico é um pouco exigente com as coisas. Sim, ó. Ele se veste como? De púrpura e linho. Por que discriminou o jeito que ele veste? Porque qualquer coisa não serve. Tem que definir como é que é. Ó, púrpura e linho. Mas como é que ele se trata todos os dias? Magnicamente. Ou seja, estamos falando com alguém que é bastante exigente. E o pobre? Eu torço para dar certo, estimo que uma migalha caia no chão, para diminuir um pouco a minha fome, no jeito. Ó, exigência zero. Eu tenho que aceitar do jeito que é. Eu não tenho escolha para fazer diferente disso. E está tudo bem, eu vou ficar aqui esperando. Bom, vamos lá. Temos mais um problema na primeira página aqui da questão. Pode acontecer que o rico viva num lugar que não tenha contato com uma outra realidade que choque com a dele. E aí ele vai falar, olha, mas eu não sabia disso. Eu não vi isso. Como eu ia saber? Então, como a parábola é para deixar a lei escancarada e impedir as desculpas, onde o Lázaro fica? Na morte. E onde é que estão as dores? No corpo. Ou seja, qual é a chance de me enxergar? Nenhuma. É disso que se trata. Ou seja, ó, ele não está falando daquela dor que eu não conheço. Ele está falando daquela que está estampada, escancarada, que eu vi, você viu, todo mundo viu. É dessa dor que conversa. E ele não está falando daquela pessoa que mora lá naquele lugar, como sei nome, como é, como chega. Ele está falando daquela pessoa que, olha, eu piso ali, eu toco. Por quê? Porque ela está ali, ó, um lugar que eu vou falar, vou sair de casa, eu troco com ela, vou ser troco com ela. Então, ele está falando de alguém que está no meu caminho e alguém que tem dores escancaradas. Comece a fazer a conta de quantas pessoas dessas a gente conhece. É esse o ponto. Então, ó, esse é o contexto aqui inicial. E é isso agora que a gente vai começar a pensar. Porque isso gera um movimento
dentro de nós. O que eu tenho que fazer para não enxergar uma pessoa que está na minha porta e coberta de chagas? Como que a gente faz para não enxergar isso? Eu tenho que fazer de propósito. Entende? Se eu falar assim, ó, eu vou ignorar essa pessoa. Eu estou sabendo que obrigatoriamente sim. Se eu me torno indiferente a isso, eu tenho que fazer o que eu quero também. Então é uma coisa que para ser nessa postura, eu tenho que fazer por querer. Ó, a gente vai cantar por um nome agradável. A gente vai falar assim, ó. É gostoso de estar aí. Ai, gente, nossa, eu até vi, mas nem me toquei, nem me liguei. Por que eu não me toco ou não me ligo? Não vai falar assim, eu tenho que tirar uma carta daí. Por que eu não me toco ou não me ligo com essa pessoa? Ó, porque eu não quero passar meu tempo com isso, eu vou fazer outra coisa. Deixa isso quieto. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mas nesse caso particular, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Quais são as coisas mais importantes que eu tenho para fazer? Como que é que funciona a cabeça do rico mesmo? Eu mesmo, para mim, comigo, eu de novo. Então, ó, isso vai gastar um tempo que eu preciso gastar comigo. De novo, outra vez. E eu não quero gastar tempo com essa pessoa. Então, ele volta e alimenta esse núcleo do egoísmo dele e só pensa nele o tempo todo. Por quê? Porque é assim. E se eu ficar com o meu pensamento aqui, hoje isso tem um nome bonito isso que eu estou desenhando. Sabe como chama o pensamento que fica assim, só numa coisa? Hiperfoco. Eu tenho hiperfoco. E aí, em que tiver à minha volta, pouco me importa. Repetido ao longo de existências, torna-se patológico. Compõe um quadro de uma doença conhecida. É assim que a gente faz. Então, nada começa de uma hora para outra. E eu preciso pensar. Por isso que eu falei, a conversa não pode ser daqui para fora. Tem que ser daqui para dentro. Porque senão eu não entendo quanto tempo eu consigo me trancar no eu, comigo, para mim, só eu. E começar a ignorar tudo que está à minha volta, a ponto de não sentir mais nada que está à minha volta. Porque a minha volta me causa desinteresse. Eu não me importo com isso. Tem um outro padrão que a gente anda conhecendo, que as pessoas dizem assim, ó, eu não gosto de gente. Eu prefiro passar o dia trancado no meu quarto. Porque, ó, materialismo é quando eu vivo para o que me dá prazer, não pegar dentro de dinheiro. Dinheiro é só uma prova chamada prova da riqueza. Se eu gasto a vida com o que me dá prazer, os prazeres da sensação, isso é uma forma de materialismo. Porque quando a gente fala prazer da sensação, chama sensualidade, todo mundo vai imaginar as coisas eróticas. Não é isso. Comer, prazer da sensação, materialismo. Comprar, prazer para coisa para mim, materialismo. Então é tudo do mesmo grupo.
aí na parábola, né? Quando ele morre, né? Aí ele encontra dele, né? Mas acontece na nossa vida aqui, vai chegar uma hora que essa pessoa, ou nós, quando nós somos assim, e você vai precisar do outro. Sim, por isso que eu falei. Às vezes a gente não tinha uma boa identificação com as primeiras passagens, mas talvez essa fique mais clara. Que é o fato. Quando eu começo a viver muito eu para mim, todo mundo conhece o sofrimento que isso traz. Porque é muito marcante. Porque quando eu estou tão isolada que eu começo a falar assim, ó, não confio. Se amanhã acontecer, eu não tenho com quem contar, não sinto segurança, porque, olha, eu já estou vivendo um certo isolamento e eu percebo que o que eu faço são relações muito superficiais. Não são trocas. Não são estruturadas. E aí eu não sinto segura. São relações que eu só posso mostrar aquilo que eu sei que eu tenho de bom, porque eu tenho dúvida que se eu precisar, como Zaqueu, assumir a minha falha, se a pessoa fica, ou se ela está comigo, enquanto está dando certo, enquanto tem uma utilidade, enquanto está proveitoso, porque se amanhã for necessário contar com, será que eu posso? E quando a gente fala assim, ó, na vida, se a gente tiver amigos de verdade, que entre uma mão, nós estaremos muito felizes, é nesse sentido. Porque amigo pressupõe confiança. Tem que ser alguém que, a hora que eu estender a mão, ele está ali para mim e por mim. Independente se eu acertei ou se eu errei. Então, talvez a gente tenha muitas parcerias interessantes, mas talvez não com essa certeza de que na hora da falha, mesmo para me chamar a atenção, a pessoa está ali para ombrear aquele caminho difícil do meu lado, dar aquela cura, falar o que eu preciso ouvir. Então, esse é o amigo de verdade. Né? Então, isso que eu estou falando, ó, a gente sair desse isolamento e ver que tipo de movimento isso causa em nós, é para começar a perceber em que ponto desse universo agora que essa parábola traz, eu me encontro. Porque quando a gente começa a ler de uma forma superficial, a gente tenta pôr a culpa no rico de ser mal, porque ele é rico. E ele é mal não é porque ele é rico. A riqueza dele é só um problema. Assim como Lázaro é bom, não é porque ele é pobre. Por que o Lázaro é bom? Como que está delineando a figura dele até agora? Ele é revoltado? Até agora nós não temos informação de revolta. Ele fica praguejando contra o rico. Ele xinga o rico, porque o rico não dá nem as migalhas para ele. Então tem algum movimento que leva a gente a pensar que este pobre é revoltado, ingrato, arrogante, ou qualquer coisa assim. Não. Então, até agora, pelo menos aqui na primeira página, ele está salvo porque a gente não identifica nenhum movimento que fale que orgulho e egoísmo é questão de atividade dele. Até agora, me parece que ele está trabalhando com aceitação e resignação. Está sendo rejeitado e não xinga ninguém, fica quieto. Não é considerado, não é visto e fica ali. Aceita a situação. Porque, olha, gente, eu fico impressionada com essas histórias de Jesus. Porque se a gente for pensar, alguém escreve a história, e a gente
de tanta coisa na história desse tamanho. Porque olha só, indiferença. Mas aceitar a situação é bom. Ó, tem situação que você tem que aceitar e lutar para mudar. Aqui no caso, pelo menos até aqui, ó, pelo que a gente viu, ele não tem como fazer alguma coisa diferente disso. Na nossa vida, tem situações que eu tenho que aceitar a situação, mas eu tenho que lutar para mudar dentro de mim. Ó, porque vamos prestar atenção que isso que a Jéssica trouxe para a gente pensar é muito importante. Porque imagina o seguinte, ó, eu estou com uma grande dificuldade com o meu marido. E aí, a minha coisa aqui que eu vou chamar de luta é fazer um monte de estratégias, porque eu quero que ele mude o jeito de ser. Eu quero que ele seja mais atencioso, eu quero que ele seja mais prestativo, eu quero ele mais presente, eu quero ele mais dedicado. E essa vai ser a minha queixa. E tudo que eu fizer vai ser pensando em como eu vou criar uma estratégia para que ele fique diferente. Quando a Jéssica perguntou, eu tenho que aceitar tudo? Então, olha só. Ele é difícil? Ele é difícil. E que eu preciso começar a pensar como é que eu vou trabalhar comigo para mudar o que eu sinto com esse estilo. Porque pode até ser, Jéssica, que eu diga assim, ó, do tamanho da dificuldade, eu não consigo ficar aqui tão perto. Por quê? Porque eu estou ficando com muita raiva, não está bom. Então, eu vou pensar como eu vou fazer para eu compreender mais, ter mais paciência, para depois eu conseguir dar um passo e me dedicar mais um passo, auxiliar mais. O que eu não posso é falar que ele é o problema, que ele não teve jeito, e por isso eu estou tão boa, tão do bem, tão alegre, tão dedicada, vou embora, porque ele é insuportável. Eu perdi a oportunidade de entender o que em mim tem que mudar quando esse estímulo chega. E aí eu vou falar assim, ó, ele é difícil porque ele é mandão. Ó, se ele é mandão, e eu for uma pessoa obediente, olha que parceria perfeita. Ele manda, eu obedeço, qual vai ser a briga? Nenhuma. Aí eu falo assim, quando ele manda, ele me irrita. Mas um mandão irrita quem? Quem não sabe obedecer e quer mandar tanto quanto. Olha só, mas eu não sabia que eu era essa pessoa. Então aí eu vou perceber assim, ele me irrita, a minha chefe me irrita, o fulano me irrita. Nossa, gente, toda gente manda. Todos eles me irritam. Então, ó, eu ainda não tenho força para ficar muito perto, mas eu entendi e eu vou começar a trabalhar comigo. Como é que eu vou mudar o jeito de pensar para obedecer? Então, ele falou uma coisa. Ó, o que ele está falando? É imoral? É ilegal? Está ferindo a minha dignidade? Não. Ele está solicitando uma coisa. Qual é o problema de atender essa solicitação? Diminuir o orgulho. Ah, então beleza, então vamos fazer. Então, inicialmente, eu vou até fazer contrariado. Mas agora, ó, eu estou fazendo, porque eu sei que isso é importante para mim. Eu não posso querer medir força com todo mundo, em todos os lugares, em todas as situações, porque senão
eu vou sempre querer ser a pessoa que manda em tudo, em todo, em frente do campo. E isso me isola muito. Eu vou sofrer muito desse tipo. Então, nessa vida, esse estímulo me mostra isso. Mas se eu não aprender nessa vida com esse estímulo, eu vou ter que aprender em outras situações. Porque eu não consigo expandir mais a humildade sem abandonar o humano. Sem abandonar essa coisa intransigente que não aceita ceder. E, às vezes, a gente tem a impressão que a gente cedeu. Mas a gente faz assim, ó. Quer que faz assim, ó? Faço. Se der errado também, tô nem aí. Eu cedi. Não, eu tô até torcendo para dar errado mesmo. E a hora que dá errado, a gente vai, senta, cruza a perna e faz assim. Pois é, né? Foi do jeito que você quis aí. Eu avisei que não dá nada. Então, ó, foi um bom sentimento? Não. Era só um duelo para ver quem era o mais forte. Ou então a gente faz igual a criança que cata a bola e para de brincar. Então vai ser assim? Como assim? Eu nem vou então. Então você vai do jeito que você quer, então eu não vou participar. Criança não é assim. Vamos brincar de tal coisa. Não, disso eu não brinco. Ah, então dá bola, eu não vou entrar, a bola é minha. Então, ó, não parece, mas é um comportamento ainda infantil, imaturo, quando eu ainda acho que eu estou cedendo. Mas, na verdade, eu nem comecei. Eu estou duelando para ver quem de nós é o mais forte. E isso tem mais um risco, porque eu perco e fico magoada. Eu perco e fico magoada. Eu perco, fico magoada, e daqui a pouco eu começo a fazer o plano de vingança. Hora de precisar. Eu vou descontar. Mas aí vai devagar. Deixa. Deixa porque a vida dá volta. Vocês vão escutar essa frase. A vida dá volta. E hora de precisar. Mas vai ver como que vai ser. E aí fica desse jeito. Então, olha só. Às vezes, com essa falsa impressão de aceitação, eu alimentei uma vingança, por exemplo, por 40 anos de um relacionamento. Até a pessoa ter uma doença, vocês nunca viram gente que briga com a pessoa amada. Você me xingou a vida inteira, agora você não tem nada. Vocês nunca viram isso? Ó, agora é a hora que você fragilizou, e eu vou ficar a minha mágoa de 40 anos em cima de você, e você que aguente, porque eu quero dar um troco de 40 anos de sofrimento. Isso é ruim para quem está ali amado. Vai ser chato para caramba. Agora, olha só. Adianta eu cuidar dessa pessoa com toda essa amargura e revolta sendo destilada o tempo. Gente, não parece. Não parece. Mas o tempo todo eu vou ter que pensar que movimento de sentimento acontece dentro de mim, para eu entender se o que é o bem está expandindo, ou se eu ainda estou falando de orgulho e egoísmo. Mas eu estou cuidando. O Mancebo também cuidava, também seguia a lei. Ele tinha um comportamento ótimo. Onde era o problema dele? Intimamente. Eu estou cuidando, eu dou banho, eu dou remédio. Comportamento perfeito. Só que eu xingo o dia inteiro. Eu desejo mal, eu fico praguejando, eu fico intimidando. Então, ó, dentro é só amargura. Então, não é por fora, é por dentro. Mas por que isso é importante? Para eu entender de onde vem o vazio que eu tenho no meu peito. De onde vem a minha ansiedade?
De onde vem o meu medo do futuro? Por que que essas coisas me assustam? Porque, como espírito, eu sei o que eu estou construindo para mim. E se eu sei, eu tenho medo. Porque eu sei que ainda não é a expansão do bem. E isso me apavora. Por isso que eu falei que não é uma conversa lá para fora. É uma conversa aqui para dentro. Para que eu fale assim, ó, eu preciso me salvar de mim mesma. E não fazer mais o mal para mim. Esse que me angustia, que me aterroriza, que me faz ter medo do amanhã, que me faz achar que a vida não vale a pena, porque esse é o que me assusta totalmente. E é contra isso, que mora dentro de mim, que eu preciso lutar para eu conseguir falar, ó, eu fiz um movimento que expandiu bem. Então, hoje, eu vou dormir feliz, porque eu fiz o que eu devia ter feito. E isso dá uma paz sensacional. Então, esse é um movimento que a gente vai prestar atenção. Essa parábola inteira. Tudo bem? Perfeito. Melhorou um pouquinho? Só. Então, tudo bem. Alguém quer fazer algum ponto, alguma dúvida? Tudo certo? Ó, a gente vai gastar um tempinho, porque essa parábola vai ter, assim, muitos detalhes que são muito interessantes. Então, a gente vai encerrar, semana que vem a gente volta.